Olá, eu sou a professora Maria Cristina, estou deixando aqui meus contatos caso queiram tirar dúvidas. Pode ser por e-mail ou Facebook. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre células do tecido conjuntivo. Algumas células do tecido conjuntivo são produzidas a partir de células mesenquimais indiferenciadas. Então, dando diferentes tipos de células, hoje nós vamos se concentrar em falar sobre o fibroblasto, que é a principal célula do tecido conjuntivo propriamente dito. Outras células têm origem de células troncos hematopoéticas e se diferenciam no tecido conjuntivo. A gente também tem uma grande variedade, incluindo as células que estão ali transitoriamente no tecido conjuntivo, as células de defesa, mas hoje nós vamos falar mais sobre macrófago, plasmócito e mastócitos, que são células residentes do tecido conjuntivo. Então, a primeira célula é o fibroblasto, é a célula mais abundante do tecido conjuntivo, ela tem uma origem mesenquimal e a principal função dela é sintetizar os componentes da matriz extracelular. Ela também vai estar produzindo fatores de crescimento, é uma célula que tem uma íntima associação com a matriz extracelular do tecido conjuntivo, então ela se aproxima muito das fibras colágenas, ela sintetiza essas fibras e permanece ligada a essas fibras, ela tem um núcleo alongado, discoidal, então o citoplasma também acompanha esse formato, e ela tem prolongamentos finos e achatados que permitem ela se comunicar com outros tipos celulares ou com próprios fibroblastos. Esses prolongamentos não são visíveis em microscopia de luz, e é uma célula, como é uma célula produtora, vai ter uma maquinaria de produção bastante abundante. Então, vai ter muito retículo endoplasmático rugoso e um Golgi bem desenvolvido. Entretanto, essa célula ela pode estar num estágio ativo, com essas características que acabo de listar, mas também pode estar num estado quiescente, e aí a gente passa a chamá-la de fibrócito. Então, é uma célula que perde a capacidade de síntese, Fica uma célula lá quiescente, mas também pode ser reativada e formar novamente um fibroblasto. Então, o fibroblasto, ele normalmente tem um citoplasma acidófilo, E vai estar aqui difícil da gente diferenciar o que é o citoplasma do fibroblasto e o que são as células, as fibras do tecido conjuntivo. Então, o que a gente vê mesmo é o núcleo, e a gente vê que é um núcleo pavimentoso, então a célula é uma célula pavimentosa. O fibrócito, ele vai ter um núcleo mais delgado, mais fininho, mais delicado, como a gente mostra aqui nas imagens circuladas em verde, com uma cromatina mais densa, já que está mais inativo, e as extremidades são mais agudas em relação ao fibroblasto ativo, que tem uma extremidade mais arredondada. Mas a gente tem um outro tipo de fibroblasto também importante da gente mencionar, que é o fibroblasto relacionado à contração de feridas. Esse fibroblasto é um fibroblasto que tem um citoplasma maior, é uma célula um pouco maior, e ela tem filamentos de actina ligados a corpos densos no seu citoplasma, que permite que ela se comporte de forma semelhante a uma célula muscular lisa. Essa célula, então, realiza pequenas contrações e é importante durante o processo de contração das feridas e ela permanece isolada no tecido conjuntivo propriamente dito. Então, diferente lá no músculo, em que uma célula está conectada à outra, está muito próxima à outra, que elas podem estar isoladas, apesar disso, elas conseguem fazer comunicação entre si através de junções do tipo gap. Outra célula importante do tecido conjuntivo são os macrófagos, que estão ligados à defesa do organismo. Então, é uma célula bastante importante, porque ela tem uma alta capacidade fagocitária, ela consegue fagocitar diferentes partículas e substâncias com bastante eficiência, mas ele também tem outras duas características importantes. Ele consegue secretar substâncias importantes, sinalizadores importantes no processos imunitários de reparo e de migração, atraindo, então, outras células de defesa pro local, e ele também apresenta antígeno. Como que funciona? O macrófago, então, vai
fagocitar o antígeno lá no seu lisossomo, fragmentando em pequenas partículas. Esses fragmentos são ligados ao complexo de histocompatibilidade 2, que está na face externa de sua membrana, possibilitando que linfócitos T reconheçam esses fragmentos. Uma vez que o linfócito T reconhece, ele se torna ativo e ativa, então, todo o sistema imunitário. As duas imagens aqui foram preparadas com corante vital, então injetados no animal o azul de tripã, e aí o macrófago vai reconhecer esse corante como uma substância que deve ser fagocitada, e aí ele começa a fagocitar essa substância e marca para a gente exatamente aonde estão os macrófagos, aqui no fígado e no pâncreas. Então, é uma técnica bastante utilizada para visualização de macrófagos em microscopia de luz. O macrófago, suas características, então, ele tem um núcleo ovoide ou em forma de rim, vai depender do estágio de função que ele está. O citoplasma dele vai ser um citoplasma espumoso, uma vez que tem um monte de vacúolos ali sendo digeridos, né? Então, ele vai ter bastante lisossomos. A gente pode visualizar aqui nessa imagem algumas partículas que estão sendo digeridas, então esse é um macrófago ativo. Ele também vai ter uma grande quantidade de mitocôndrias, retículo rugoso, retículo liso e um complexo de Golgi grande, então uma célula com uma maquinaria bastante grande. A sua superfície é irregular, então a gente tem pequenas projeções e pregas, né? Ele consegue até fazer a emissão de pseudófitos, então nessa imagem de cá a gente está vendo uma cultura de células, então a gente só vê aqui os macrófagos, tá? Não tem matriz extracelular, é só a cultura. E a gente consegue perceber pequenas projeções aqui, que seriam os pseudófitos, então, dos macrófagos. Percebemos que ele está bem ativo, ele está fagocitando aqui leveduras, ok? Então, esse macrófago, ele vai emitir esses pseudófitos, que são capazes, então, de pegar, de abraçar as partículas e puxar para o seu interior. Então, a origem dos macrófagos, elas vêm de células de monócitos do sangue, né? Então, os monócitos são originados de células percursoras na medula óssea, e quando o monócito sai do sangue e penetra no tecido conjuntivo, ele pode se diferenciar em macrófago. Apesar da origem de monócito, o macrófago não perde a sua capacidade de divisão, portanto, ele pode se proliferar localmente. Eu gostaria de enfatizar aqui o sistema monocitário mononuclear. Então, duas células aqui importantes de origem de macrófago. Então, as células epitelióides são as junções de vários macrófagos unidos, então, com suas membranas, né? Então, ele lembra um tecido epitelial, mas, na verdade, são células de tecido conjuntivo, são células maiores, que têm uma capacidade de digestão bastante grande, e elas se unem uma membrana à outra para formar, então, um grande complexo de células para digerir partículas grandes. E também as células gigantes, que são a fusão de macrófago. Aqui, então, a membrana é uma membrana única, e os macrófagos, né, a gente vê vários núcleos aqui, estão fundindo, formando uma única célula, que também tem uma capacidade de digerir partículas grandes de forma bastante eficiente. Outra célula importante do tecido conjuntivo são os mastócitos. Os mastócitos têm também origem da medula óssea, então são células que circulam no sangue como agranulares, e aí tomam o tecido conjuntivo e sofrem um processo de diferenciação, de maturação, ganhando, então, uma quantidade bem grande de grânulos e residindo, então, no tecido conjuntivo. Então, são células grandes, globosas, o núcleo normalmente é central, mas muitas vezes, por conta da presença dos grânulos abundantes, a gente não consegue visualizar o núcleo. Nessa imagem aqui, a gente está visualizando um mesentério, foi destacado com azul de toluidina os mastócitos, e a gente lembra que o mesentério, então, a gente não faz a microtomia, né? Então, a gente está vendo aqui a célula apertada, lâmina contra lamínula, ok? E aí a gente vê que esses grãos aqui, eles acabam sofrendo a metacromasia pela presença de radicais ácidos nos glicosaminoglicanas, e o azul, então, não fica azul, fica numa cor púrpura.
Então, característica, então, do mastócito. O mastócito, esses grânulos, eles são liberados localmente, então, é um tipo de secreção paráquina. Ele tem uma quantidade de maquinaria bastante reduzida, apesar de ser uma célula produtora. Após a sua produção, ele deixa esses grânulos armazenados, né, até o momento da sua ativação. Então, a maquinaria fica reduzida nesse momento e só vai ser ampliada quando ele precisa renovar essa quantidade aqui de grânulos. Ele, na sua superfície também, a gente vê pequenas microvilosidades e pregas que não são possíveis de ver em microscopia de luz, a gente só consegue visualizar em microscopia eletrônica. Uma coisa importante do macrófago é que ele tem receptor de IgE na sua superfície. Quem vai produzir o IgE vai ser o plasmócito, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, né? Então, esse anticorpo, ele é produzido pelo plasmócito, mas ele fica na membrana do mastócito. E ele está relacionado, então, a processos inflamatórios e reações alérgicas. Então, o que a gente tem nesses grânulos, né, do mastócito e qual é a importância dessas substâncias? A gente tem diferentes substâncias que vão estar armazenadas em diferentes grânulos. Então, um dos principais componentes é a histamina. A histamina serve para aumentar a permeabilidade vascular de pequenos vasos, provocando, então, um edema e um porido bem representativo em reações alérgicas. Ela também faz a contração do músculo liso nas vias pulmonares e aumenta a produção de muco nos brônquios. A heparina é um outro mediador químico que vai servir como um anticoagulante, mas também como uma molécula sinalizadora. A gente tem ainda nesses grânulos o fator quimiostático de eosinófilo na anafilaxia, que tem uma ação contrária à histamina e aos leucotrienos, que a gente já vai visualizar, e obviamente que vão estar chamando o eosinófilo para o local. A gente tem o fator quimiostático de neutrófilos, também temos proteases de serina, que são marcadores de ativação de mastócitos e vão estar induzindo metalosproteases, lembra que são aquelas enzimas que vão quebrar colágeno, né? E vão produzir, né, incentivar a apoptose de músculo liso vascular. Fora os mediadores encontrados em grânulos, quando o mastócito se torna ativo e começa a liberar esses mediadores, ele também sintetiza alguns outros mediadores que não são armazenados em grânulos. Então, o leucotrieno é bastante importante, que vai provocar o broncoespasmo, e também interleucinas, prostaglandina D, fatores de crescimento, de necrose tumoral, entre diversas outras substâncias que são sintetizadas e já liberadas por mastócitos. Então, apesar dele ter diversos mediadores em grânulos, ele também tem mediadores que são sintetizados e liberados sem ser armazenados em grânulos. Aqui a gente tem imagens de várias colorações para mastócito, então a gente usa de várias técnicas para visualizar o mastócito, uma célula bem fácil, bem característica da gente visualizar em tecido conjuntivo. Em microscopia de luz, em HE, né, que é a nossa técnica padrão, ele é mais difícil de visualizar, mas aqui eu trouxe para vocês uma imagem para a gente ver que ela é passível de visualização também, se a gente fizer um preparo um pouquinho mais delicado dessa espécime, mas a gente consegue visualizar de diferentes formas, independente do corante utilizado, da técnica utilizada, a gente consegue perceber que é uma célula arredondada, com um núcleo mais central e diversos grânulos espalhados pelo seu citoplasma. Então, o macrófago é uma célula que passa pelo processo de degranulação quando ele é ativado, então a gente vê aqui uma eletromiografia, com várias densidades aqui de grânulos, né, de grânulos diferentes, de tamanho e densidades diferentes, e aqui ele começa, então, a colocar esses grânulos para fora, né, para a matriz extracelular. Em microscopia de luz aqui é a mesma coisa, a gente consegue perceber que esse mastócito aqui está degranulando, está liberando os seus grânulos, portanto, é um mastócito que está ativo. Então, vamos tentar entender um pouquinho, de maneira bem simplificada ainda,
como que acontece a reação de hipersensibilidade imediata? É uma reação que acontece em poucos minutos, né? Pela liberação aí, principalmente de mastócitos, mas também de outros tipos celulares que vocês vão estudar um pouquinho mais para frente, e pode provocar o choque anafilático. Então, numa primeira exposição a um antígeno novo, a um antígeno qualquer, os linfócitos T vão ser ativados e aí vão apresentar esse antígeno para o plasmócito que vai produzir um anticorpo. E esse anticorpo, então, vai se ligar à membrana do mastócito. Então, com isso, o mastócito agora está sensibilizado, ele é capaz de reconhecer aquele antígeno como um corpo estranho. Isso também acontece no basófilo, mas a gente vai deixar para conversar sobre o basófilo quando estivermos falando de células do sangue. Numa segunda exposição ao antígeno, então, esse antígeno vai se ligar ao IgE que está na membrana do mastócito, tornando o mastócito, então, ativado e ele vai liberar os seus grânulos. Então, num primeiro momento, o mastócito tem que ser sensibilizado e aí, numa segunda exposição, ele vai ser ativado, liberando os seus grânulos. E isso faz com que ocorra a reação de hipersensibilidade imediata. A gente vê aqui um paciente, né, onde a gente encontra bastante puridos e uma vermelhidão espalhada por todo o corpo, levando à contração dos bronquíolos, o aumento da permeabilidade e a possibilidade de, se não atendido a tempo, vir a óbito. Outra célula bem importante do tecido conjuntivo são os plasmócitos. Os plasmócitos, eles têm origem de linfócitos B, então também não são produzidas por células mesenquimais. São células ovoides, que têm uma maquinaria grande de síntese, então eles vão ter bastante retículo endoplasmático rugoso espalhado por todo o citoplasma, que dá uma coloração mais escura a essa célula. Ele também vai ter um complexo de Golgi bem desenvolvido, esse complexo de Golgi fica muito próximo ao núcleo, promovendo então uma área clara aqui próxima ao núcleo. O núcleo ele está deslocado para a lateral, então ele é um núcleo excêntrico e ele apresenta regiões com cromatinas bem condensadas e outras com cromatinas distendidas. Então, como a gente vê aqui na microscopia eletrônica, essas regiões podem lembrar a gente uma roda de carroça. Então, normalmente em livros de histologia, a gente tem essa descrição, essa caracterização do núcleo de plasmócito em roda de carroça. É uma célula que ela está em pouca quantidade no tecido conjuntivo normal, exceto em locais onde existe um grande risco de penetrações de bactérias ou de partículas, como, por exemplo, o trato gastrointestinal e o trato respiratório. Então, a principal função dessa célula, desse plasmócito, é sintetizar anticorpos. Outros tipos celulares que estão visitando o tecido conjuntivo, então aqui a gente vê uma imagem de um tecido conjuntivo frouxo, aqui a gente tem um vasinho, tá? Com um epitélio simples, pavimentoso, algumas hemácias aqui dentro, e a gente vê diversas células aqui, algumas delas de defesas, alguns fibroblastos, aqui um plasmócito, outro plasmócito, alguns macrófagos, também temos neutrófilos, linfócitos. Então, essas células são células que vêm do sangue, né? Neutrófilos, eosinófilos e linfócitos, elas vêm do sangue e vão fazer uma função aqui de defesa no organismo. A única célula que consegue voltar para o sangue é o linfócito, então a gente diz que ele consegue recircular. As demais, uma vez que saiu dos vasos, vão ganhar tecido conjuntivo, vão executar sua função e vão sofrer apoptose ali no tecido conjuntivo mesmo. Elas são atraídas através da quimiotaxia. A primeira célula a chegar ao neutrófilo, uma célula bem importante, mas a gente vai estudar essas células com o capítulo de células do sangue. Então, um pouquinho mais para frente do curso. Células de defesa. E aqui o detalhe de cada uma delas, também vou deixar para mostrar lá nas células de tecido conjuntivo.
As células adiposas também são células residentes do tecido conjuntivo, mas a gente trata elas como um capítulo à parte, então vamos também deixar um pouquinho mais para frente. Outra célula importante no tecido conjuntivo são as células tronco-mesenquimais, que são células que residem ali no tecido conjuntivo e são capazes de se diferenciar em outros tipos celulares, né, para fazer reparação e regeneração de tecido. Então, são células bastante importantes. Também queria falar sobre pericito. O pericito, na verdade, é uma célula que está associada a pequenos vasos, está presente, então, em pequenos vasos, principalmente capilares e vênulas. É uma célula que está revestida externamente por uma membrana basal do vaso, então ela não tem de fato um contato com a matriz extracelular de tecido conjuntivo, mas a gente aproveita esse momento para conversar um pouquinho sobre pericito. O pericito é uma célula que a gente vê aqui em varredura, né? A gente consegue perceber aqui a presença do pericito abraçando os vasos, é uma célula estrelada e ela tem no seu citoplasma filamentos de contração, então ela é uma célula capaz de fazer contração. Isso aqui é bastante importante ali na dinâmica dos vasos e além de ajudar com a contração, né, ela também é uma célula que consegue se diferenciar em outros tipos celulares, então é uma célula importante durante processos de regeneração e de reparo de tecido conjuntivo, ok? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço.